da Esperança, a lição 19, companheiros mudos. Escolhida também buscando homenagear o aniversário da Casa Esperança. 2016, 1998, 18 anos. Segunda-feira passada, realizamos o estudo também do Livro da Esperança, combinando o nome Casa Esperança, Livro da Esperança, que é o livro que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E nesta última segunda, a palestra foi Seara Espírita, a lição 73 deste livro. Vimos o trabalho da espiritualidade, que é de origem divina, vontade de Deus, iniciativa dos espíritos, os espíritos superiores, e aqui na Terra, sob o governo do Espírito de Jesus, e elaboração humana. Então, na qualificação, a pesquisa do professor Rivaio, que se utilizou do pseudônimo de Allan Kardec, observando a manifestação dos espíritos por mais de 1000 médiuns, houve a elaboração humana, o trabalho de olhar, entender, anotar, comparar, escrever as cartas, receber cartas, publicar os livros, escolher os números, os detalhes dos capítulos, verificar a crítica, o elogio, o comentário dos espíritos superiores, tanto que a doutrina é dos espíritos, e não de Allan Kardec, e não dos médiuns, é o livro dos espíritos. Depois, um outro espírito missionário, o médium Chico Xavier, recebendo o auxílio de centenas de espíritos a se manifestarem por sua mediunidade, tivemos o desenvolvimento da doutrina espírita, com mais de 400 livros. E vimos que o trabalho dos espíritos nos centros espíritas, Seara Espírita, Casa Esperança como um centro espírita, o trabalho é para a população em geral, para homens e espíritos, espíritas e não. O trabalho é para os filhos de Deus, são para todos. O que ocorre dentro de um centro espírita, na parte humana, é o esclarecimento, o conhecimento dos homens, das pessoas, as condições favoráveis que eles se colocam. E aí então, os espíritos se encontram como se fosse uma fábrica, uma montadora, uma indústria, todo equipamento, toda a tecnologia, tanto material quanto humana, para abastecer o planeta. O carro em que andamos, os remédios que tomamos, são produzidos em centros que fazem uma série enorme de trabalhos e distribuem essas utilidades. Então, os centros espíritas são indústrias, são oficinas de trabalho espiritual. E esses espíritos saem trabalhando nas casas de espíritas, evangélicos, católicos, espiritualistas, materialistas, bons, maus, assassinos, drogados, gente honesta, nos cemitérios, nos hospitais, nas maternidades, nos escritórios, nas indústrias, em todos os lugares, no período de vigília e durante o sono do corpo. É uma lei da natureza, uma lei da natureza. E o trabalho é para os filhos de Deus, as criaturas do Senhor. Hoje, vamos ver uma outra faceta desse trabalho dos espíritos, os chamados companheiros mudos. Que interessante essa colocação, companheiros mudos. É um contraste enorme com a parte do verbo.
Porque a fala é o verbo, o mudo é o que não fala, não é isso? Não fala é mudo. E o verbo, ele tem todo um destaque especial, algo de sagrado, do que vem de Deus para nós. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Observamos isso no Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. É o verbo que faz tudo, que se utiliza dos companheiros. Mas esses companheiros, quem são? Nós sabemos que, quando João em seu Evangelho fala que no princípio, e ele está falando da terra, era o verbo, e o verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por meio dele. Nada do que está feito foi feito sem ele. Observamos o livro da criação, o livro da Gênesis, um estudo alegórico da formação do planeta Terra. A ciência acadêmica nos traz um estudo de mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos de trabalho, de transformação, sem ter 2 dias absolutamente iguais. De mudança material, os seres orgânicos, os seres vivos. Tudo isso é comandado pelo verbo, e o verbo é Jesus. É o Espírito puro. O livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, na produção mediúnica de Chico Xavier, nos vem mostrar esse contexto do Espírito de Jesus ser convidado por Deus, estando reunido com outros espíritos puros, foi convidado por Deus para formar a terra e cuidar da terra até o fim dos seus dias. Tudo bem, mas Jesus fez uma série indefinida de espíritos superiores, Espírito Santo na linguagem da Bíblia, os anjos auxiliares, e muitos poucos deles temos o nome, temos a referência do trabalho. Quem anunciou a Maria de Nazaré o nascimento do Espírito do Messias, anunciou para Zacarias o nascimento daquele que iria dar o testemunho, foi um anjo, Gabriel. Mas em todos os outros espíritos, nesses 4 bilhões e 500 milhões de anos, que segundo o livro A Caminho da Luz, segundo o livro Evolução dos Mundos, do Espírito André Luiz, que já por si é algo que nos deixa atônitos, com mais de 1000 dados acadêmicos que falam da astronomia, da geologia, da engenharia, de animais extintos, sem nenhum erro, feito com 2 médios de cidades diferentes, o capítulo 1, o capítulo 8, todo aquele trabalho, e que, segundo o Espírito Emmanuel, os homens não conseguem ver as mãos dos espíritos trabalhando, e chamam de natureza maravilhosa. É verdade que são leis da natureza, mas elas estão sendo manipuladas pelos espíritos superiores, pelo Espírito Santo, comandados por Jesus. São os companheiros mudos, que não sabemos que estão fazendo esse trabalho invisível, estão cooperando com o Cristo dentro das leis naturais e realizando todo o trabalho na terra. No livro A Caminho da Luz, nós vamos observando o desejo deles levar o conhecimento, o progresso, escalando espíritos para cumprir missões, respeitando o livre-arbítrio dos povos e sempre reagindo. Parece um jogo de xadrez. Os homens dando seus procedimentos, eles observando, e do mundo espiritual para cá, agindo de acordo com o objetivo. Notamos lá que até mesmo a reencarnação de Allan Kardec foi antecipada
em virtude do fracasso da missão de Napoleão. Tiveram que antecipar a reencarnação do codificador. Iriam aguardar um pouco mais. Allan Kardec teve que vir antes que a ciência acadêmica conhecesse a matéria radiante. Teve que falar de fluidos, de um outro estado em que existia matéria, quando a ciência humana considerava aquilo como ficção científica. Mas esses detalhes estão lá nos livros. A Caminho da Luz, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Evolução dos Mundos. O nosso foco hoje é essa questão dos companheiros mudos. A lição 19. No meio da lição, Emmanuel nos fala, indiscutivelmente, o Verbo é luz da vida, de que o próprio Jesus se valeu para legar-nos o Evangelho renovador. Quantos ensinos de Jesus que foram falados, foram anotados, e temos as anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João. O início do livro sagrado, Deus disse ao Verbo: faça-se a luz, e a luz se fez. Olha que condição que entre o Verbo, Deus disse, faça-se a luz, simplesmente disse, expressou sua vontade. É uma alegoria, mas tem um significado espiritual. Na questão dos companheiros mudos, Emmanuel escolheu no Evangelho de Marcos, o capítulo 10, versículo 14: deixar vir a mim os pequeninos. Do que está falando essa parte do Evangelho? Que Jesus estava com o seu verbo iluminando os corações dos espíritos, e as crianças, os pequeninos, queriam ir até Jesus. E houve uma indignação do público. A criança faz barulho, é bagunceira, né? Chora. Muitas vezes não tem aquele conteúdo do que está sendo falado. E a multidão, aquele povo que cercava Jesus, apreciando todo aquele conteúdo, e as crianças, e aí elas foram impedidas. E segundo Emmanuel, Jesus mostrou uma indignação no Cristo. Jesus mostrou a sua indignação. E o nosso irmão Paulo II, ele está olhando assim, falou: onde que está a indignação aqui? Não vai estar mesmo, né? Não vai estar nessa lição. Porque o que acontece? Que essa lição, em Marcos 10, 14, com esse título, Companheiros Mudos, ele fez uma faceta, né? Um tipo de um estudo, algumas linhas a respeito disso. Só que esse mesmo versículo, esse mesmo capítulo de versículo 10, 14, ele não fez só aqui nesse livro. Ele fez em mais 3, 4. Né? Como eu tenho todos os comentários, embora eu vou falar focado nesse, eu leio todos e pego a essência dos outros. Então nesse não aparece indignação, aparece o verbo. Ele fala muito do verbo. Mas no outro, com esse mesmo capítulo 10, versículo 14, deixar vir a mim os pequeninos, Emmanuel fala que Jesus ficou indignado, porque as crianças que iam até ele foram impedidas. E Emmanuel diz assim, pensa bem que Jesus disse. Ele não disse assim, que venham a mim. Ele diz, deixai vir a mim. Que todo aquele que busca o Cristo, você tem que deixar ir até ele. Você não pode bloquear quem está na busca do Cristo. Evidentemente, é um símbolo espiritual que Emmanuel tira da passagem. Mas vai ser um estudo numa outra oportunidade. Aliás, né, talvez não, porque não está num desses livros, dos 7 livros que nós seguimos a sequência. O Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz,
Livro da Esperança, Seita de Luz. Está num dos outros 318 livros, ou no Jornal Brasil Espírita, ou no Jornal Reformador. Agora eu não lembro qual é, mas não é um desses. Até que eu resolvi falar exatamente por causa disso. Eu pensei, nunca essa lição vai ser estudada. Pelo menos por mim aqui, que estou seguindo só esses 7 livros. Mas tem isso tão interessante, esse símbolo, que Emmanuel nos chama a atenção, né? Deixai vir a mim. Emmanuel diz, Cristo está dizendo, não se deve pedir ninguém que busque o Cristo. Bom, as crianças naquela época, elas não tinham direito a falar nada. Elas tinham que estar mudas, né? Por quê? Era o uso e costume da época. Hoje em dia é meio ao contrário. As crianças mandam na casa e os pais obedecem. Se não obedecem, ó, meus direitos, né? E aí tem todo um contexto lá. Mas naquela época, se era menino, tinha que aprender o ofício do pai, e a partir dos 5 anos, aprender o ensino a respeito da lei dos judeus, que era dado verbalmente, era mnemônico, fazia aquelas rimas, aquele jeito, sentado no chão, grupinhos de 25, na sinagoga, e as meninas tinham que aprender o trabalho com a mãe. E criança não podia participar, não podia falar, mudo, né? Não podia opinar. Emmanuel, quando vai fazer a sua relação, as suas reflexões, e ele coloca companheiros mudos, ele está querendo dizer, companheiros, como todos os espíritos, no mesmo nível de evolução, de saber e de moral, mais sábios ou menos sábios e ignorantes, em todos os níveis de moral, uma moral melhor ou menor. Ele está comparando na essência a irmãos na espiritualidade. Somos todos criados pelo mesmo Deus, o Deus único. Somos espíritos, seres inteligentes inseridos no processo evolutivo. Estamos transitoriamente em níveis de evolução diferentes. Então todos somos companheiros. Nesse sentido que ele está puxando a palavra. Então vamos encontrar companheiros que são espíritos, que estão podendo ajudar, que estão muito evoluídos, ajudando a outros companheiros, que são homens ou espíritos que estão sofrendo. E mudo não é aquele que não fala, como as criancinhas que não podiam falar, porque apanhavam dos pais na época de Jesus. Mudo, o sentido que ele busca é o trabalho que não é percebido. Você sabe que existe, que está lá, mas você não sabe quem fez, como fez, quando fez. Do mesmo modo que compramos um carro, sabemos que alguém fez o pneu, colocou lá, fez o cálculo, calculou o tanque, pôs a bateria. Quanta gente e quanto robô que foram feitos pelos homens trabalharam para o carro estar lá. Nós sabemos disso, que ele não se fez a si mesmo, que houve cálculo, projeto, uma enormidade de trabalho. São os companheiros mudos. São irmãos nossos que estão fazendo trabalhos que sabemos que existem, mas não conhecemos o nome, não identificamos. Então isso é tirado para a parte espiritual. E é a grande realidade que nós vivemos. Existe o trabalho do Verbo, que chama uma atenção enorme, que vem pelos grandes missionários, vem por Jesus, que é o Verbo. Existem aqueles espíritos missionários. E existe uma quantidade imensa de trabalho, incomensurável de trabalho, que são realizados por companheiros mudos, ou seja, espíritos irmãos, em ensino, tratamento e cura, favorecendo outros companheiros mudos, que são espíritos sofredores ou homens sofredores. A seara espírita é uma seara imensa de companheiros mudos que obedecem o Verbo Divino.
Aqui Emmanuel, nessa lição, ele fala assim: com excelentes razões mobilizas os talentos da palavra a cada instante, perguntando impressões com os outros. Seleciona os melhores conceitos para os ouvidos das assembleias atentas. Aconselhas o bem, plasmando terminologia adequada para a exaltação da verdade, virtude. Estuda filologia e gramática no culto à linguagem nova. Encontras a frase exata no momento certo em que externas determinado ponto de vista. Sabes manejar o apontamento edificante em família. Lecionas diversas disciplinas. Debates problemas sociais. Analisa sucessos diários. Questiona serviços públicos. Indiscutivelmente, o verbo é a luz da vida, a palavra, de que o próprio Jesus se valeu para legar-nos o Evangelho renovador. Entretanto, nestas notas simples, vimos rogar-te apoio e consolação para aqueles companheiros a quem a nossa destreza vocabular não consegue servir em sentido direto. Comparecem a centenas aqui e ali, jazem famintos e não comentam a carência de pão. Estão passando fome, mas não estão gritando. Estão sofrendo mudos. Amargam dolorosa mudez e não reclamam contra o fio. Experimentam agoniadas depressões morais, sem pedir qualquer reconforto à ideia religiosa. Podemos ter presente pessoas que estão com depressão e vieram em busca dessa instituição ou outra instituição religiosa. E a quantidade dos irmãos que estão com depressão e não saem de casa? E que é muito maior das que estão com depressão e vão nas instituições. Companheiro mudo, ninguém sabe, não está gritando. E Emmanuel está dizendo: vai ajudar? Encontre, observe. Esse é o trabalho. Esta é a seara espírita. Isso é o que faz esses espíritos. Eles estão vendo os que chegaram aqui com depressão para realizar tratamento e estão buscando em toda a área da responsabilidade de cada um, de acordo com o que distribui o serviço, os que estão com depressão em seus lares e vieram para cá, ou para nenhuma outra instituição, estão procurando tratá-los lá. Durante o sono do corpo, com sonhos, trabalhos no corpo espiritual, usando os nossos fluidos. Sofrem prolongados suplícios orgânicos, incapazes de recorrer voluntariamente ao amparo da medicina. Pensa neles e de coração enternecido, quando puderes, oferece-lhes algo de teu amor, através da peça de roupa ou da xícara de leite, da poção medicamentosa ou do minuto de atenção e carinho. Porque esses companheiros mudos e expectantes que nos rodeiam são as criancinhas necessitadas e padecentes que não podem falar. As criancinhas que buscavam Jesus, que foram impedidas, que não podiam se manifestar, porque naquele tempo a criança não podia falar nada. Emmanuel compara a esses irmãos que também não podem falar, porque não conhecem, não têm esperança, desistiram, estão sofrendo ao seu canto, nem imaginam que existe esse trabalho, essa misericórdia de Deus. Pensam que Deus os abandonou, muitas vezes nem acreditam em Deus. Nós vimos na semana passada, na segunda-feira, a lição 73. Vimos a questão do símbolo que existe no Evangelho a respeito do número 7, a respeito do número 3. 3 vezes Pedro negou Jesus. E depois Jesus recupera Pedro 3 vezes. Depois da crucificação, Jesus aparece com o seu corpo espiritual, com o seu perispírito, e pergunta para Pedro:
diante dos outros, de alguns dos outros discípulos: Pedro, você me ama? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. 3 vezes. E o Evangelho de João, ele tem um ponto de vista espiritual. Enquanto que os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas é um ponto mais a respeito da questão do Messias, é mais horizontal, da condição que Jesus realiza suas curas, do Messias esperado. É um ponto de vista diferente. E João faz um ponto de vista da vida espiritual. Então, todas as anotações de João, nós temos que entender na essência espiritual um significado, um símbolo. E vimos o 3, o 73. O 7 era o símbolo, né? O 7 era o símbolo, que é o símbolo da criação. Foi feito em 7 dias. Nas 3 primeiras curas, nas 3 primeiras ações de Jesus, segundo as anotações de João, nós vamos encontrar essência do ensino espiritual. A primeira qual é? Qual é a primeira anotação de João a respeito dos poderes de Jesus? Que já estudamos aqui muitas e muitas vezes. Nossa! Qual que é o primeiro fato, o primeiro milagre, vamos dizer assim, extraordinário, né, de Jesus? Pode falar, mas está na sala. Não sabe? Você não foi a transformação do vinho? É, bodas de Canaã. Né? Era a intercessão do marido. Intercessão. Então, uma terça-feira, detalhe que João anota, o terceiro dia da semana, que tem um significado especial para os judeus, para começar coisas, um bom astral, né? Então, o casamento, que seria começo da vida nova, estava marcado por uma terça-feira, usos e costumes da época de Jesus, que ainda são usados, porque quando foi gravada a palestra e publicada, eu recebi lá no Jerusalém, uma brasileira falou: ainda é assim, se mudar de casa, com um negócio, a gente quer terça-feira. É o símbolo nosso que a coisa vai dar. Porque Deus falou na Bíblia, no verbo. Isso é muito bom. 2 vezes nesse dia. No terceiro dia. Então, o jeito deles pensar é a terça-feira. Era uma festa de casamento. Jesus vem para a família. A alegria do vinho e acaba o vinho. Sinal que o casamento ia ser uma desgraça. Os noivos iam ser marcados para sempre. Maria, mãe de Jesus, Maria, com a compaixão daquela família, daqueles noivos, solicita para Jesus. E Jesus aceita a intercessão. Ele diz: ainda não seria, não é este o meu primeiro sinal, mas se a senhora está pedindo. E aí eles colocam de 2 a 3 medidas, que é 40 litros, então dá entre 80 e 120 litros, em 6 talhas de pedra. Nós vimos lá em Jerusalém, em Caná, na Galileia, né? Eles mostram esses objetos para ver as medidas, tudo que se refere a essa passagem. Seria algo em torno de 600 litros. E Jesus transforma 600 litros de água em vinho. Tudo começa com a alegria do vinho. Mas se Jesus não estiver convidado na festa, o vinho vira água e as coisas ficam sem gosto. Se Jesus não estiver no casamento, não for convidado para o casamento fica sem gosto. Com Jesus presente, ele transforma a água em vinho e continua a alegria. Mas esse primeiro é a intercessão. Não havia merecimento, mas os espíritos podem interceder. São companheiros mútuos. Qual será que é a intercessão que houve para nós estarmos aqui? Eu fico pensando, quem será? Não tem esse mérito de ter essa saúde, de ter esse tempo, de ter a possibilidade de estudo. Eu sei que não é por mérito, é misericórdia divina. Mas houve, com certeza, intercessão de companheiro mudo, que eu nem imagino.
E assim, muitos de nós, se não todos nós, estamos desfrutando de coisas, lastreados na misericórdia de Deus, por intercessão de companheiros mundos, espíritos invisíveis, que não sabemos o nome, a identidade. Estamos tendo possibilidade de ter uma saúde, uma condição financeira, uma família, uma luz de esclarecimento espiritual acima da nossa possibilidade. Mas e o segundo que João anota? Qual é o segundo sinal, que seria o primeiro sinal mesmo de Jesus? Está vendo? A Maristela é a próxima palestrante da casa. Ela sabe de qual. Eu não falei nada para ela, não foi nada para nada, né? Jesus sai de Caná da Galileia, da festa, e volta para lá. Lá era mesmo o lugar que ele tinha que fazer o primeiro sinal, só que não era aquele momento. Jesus disse: ainda não é a hora, mas atendeu a mãe. Ele não disse não é a hora e o local era, ele voltou para lá. E o oficial do rei, né, tinha seu filho doente, que estava em Cafarnaum. Ele vai até Caná da Galileia e Jesus realiza uma cura à distância. Jesus diz: vai que teu filho já está curado. É o que ele faz conosco. Nós estamos que nem um filho do oficial, estamos doentes, moralmente, fisicamente, precisamos do auxílio de Jesus. Não vamos estar em contato direto com Ele. Alguém que nos ama, como é o pai, no caso desse fato, vai até Jesus. E recebemos esse auxílio à distância. É um símbolo espiritual entre as dimensões espirituais. Nós não vemos o próprio Espírito do Cristo para cá, para lá, fazendo tratamento, embora possa estar presente. Mas observamos espíritos mais evoluídos que entram em contato com outros que são mais evoluídos e percebemos esse vindo de lá para cá. Notamos que existe uma distância enorme, incomensurável, entre nós e a fonte dessa luz, dessa cura. A segunda anotação de João, então, fala da cura à distância, que também é conduzida pelos companheiros mundos, invisíveis, anônimos. Mas o terceiro fato que João anota, é realmente o centro da lição de hoje. É o próprio exemplo de Jesus, o Espírito encarnado, como Jesus de Nazaré, ele sendo o companheiro mundo, ele não sendo conhecido, ele indo buscar o doente, aonde o doente estava. É o que Emmanuel está falando aqui, né? A pessoa está doente na casa dela, está passando frio, está passando fome, está em depressão. Ela não está gritando com você, ela nem sabe. Vá para ela. Quase todas as curas de Jesus, as multidões estão indo em busca. Jairo vai atrás de Jesus: minha filha está quase morta, venha salvar. A mulher hemorroísta do fluxo de sangue, ela disse: se eu tocar as suas vestes, eu ficarei curada. Ela vai naquela multidão, as multidões que buscavam Jesus. O cego de Jericó começa a gritar: filho de Davi! Param, aquele grito incomoda todo mundo. Até o cego, quando ouviu que Jesus passava, porque via aquele barulho: mas o que está acontecendo? É Jesus de Nazaré que está passando. Ele começa a gritar, incomoda tanto, manda ele ficar quieto, o cego. Aí Jesus manda trazer o cego até ele. Mas na terceira anotação de João é exatamente a questão que ilustra esse companheiro mudo. E aí, Maristela, agora ficou difícil. Apesar que já estudamos dezenas de vezes, né? Vai ser um estudo repetido, rápido. Já saiu imagem lá do professor Sérgio Trombelli na televisão. Já estivemos lá. Lembra? Não, da piscina. Maristela é 10. Próxima palestrante da Casa Esperança
piscina de Betesda, né? 120 metros por 70 metros e 8 de profundidade. 2 retângulos. Um retângulo tem 4 lados, outro 4, mais um lado em comum, o outro, então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 pórticos, porque um lado era penhasco. Pórtico, uma área coberta, né, com telhado assim, e embaixo desses pórticos, desses 5 pórticos, um monte de pessoas doentes, paralítico, coxo, tudo quanto era tipo de doença, esperando o movimento da água. O tanque chamava Misericórdia, Betesda, Casa da Misericórdia. Quando a água se movimentava, o primeiro que entrasse na água ficava curado. Isso acontecia. Ficavam lá, só que a água não tinha uma previsão, podia ficar muito tempo, ter uma e daqui a pouco ter outra. O que acontece? Jesus vai num homem que não conhece Jesus. É a primeira cura de Jesus lá em Jerusalém, no tanque de Betesda. Primeira. E aí Jesus pergunta para o homem: você não quer ficar curado? Ele está 38 anos, coxo, paralítico, algo assim. E ele diz: querer? Ele estava lá com essa esperança. Mas ele explica: quando a água se movimenta, eu nunca sou o primeiro a chegar e não tenho quem me jogue lá. Tinha que ser ágil, ou tem alguém que jogasse. Então, o homem não conhece Jesus. Jesus vai até o homem e fala com ele a respeito da sua cura. E ele explica que ele está há 38 anos nessa expectativa, mas não tem como chegar em primeiro lugar no movimento da água. E Jesus diz para ele: levanta, pega seu leito e anda. Imagina, totalmente desconhecido, e não sabia nada. E fazendo 2 infrações, porque era dia de sábado, né? Dia de sábado era proibido curar e proibido carregar objetos como leito, na lei dos judeus, dos mandamentos. Os 613 mandamentos, 365 negativos e 248 positivos, de fazer alguma coisa, mais tradição oral. Mas o homem ficou curado e obedeceu imediatamente. Se levantou, pegou o leito e começou a carregar o seu leito, que era uma caminha, uma esteira que rola. E aí os fariseus pararam e falaram: que absurdo é esse? Que ofensa para a lei de Deus, você carregando o leito em dia de sábado, é proibido na lei. E ele diz: mas aquele que me curou mandou eu pegar o leito e andar. Que a inflação na lei de Deus, por Moisés, é carregar o leito. Mas ele mandou, ele me curou, estou 38 anos, estou curado agora. E aí os fariseus ficaram muito mais indignados, porque passou a ser duas faltas. Além de estar carregando o leito, ele foi curado em dia de sábado. E era proibido ser curado em dia de sábado, porque a cura era um trabalho. E não podia trabalhar no dia de sábado. Então eles ficaram enormemente indignados, querendo matar a pessoa que fizesse isso. Por isso, desde a primeira cura de Jesus em Jerusalém, eles já queriam matar Jesus. Os rigorosos observadores da lei, e perguntam para este homem que foi curado: quem foi que te fez isso? Eu não conhecia Jesus. Companheiro mudo. Foi um companheiro mudo. Ele não conhecia. Depois ele encontrou com Jesus, viu o corpo e foi: é esse. Foi falar para os fariseus, foi identificar, foi obedecer. E os fariseus queriam saber quem era. E Jesus disse para ele: você foi curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, ele foi beneficiado pela misericórdia, porque a doença dele era a consequência de erros não corrigidos. Então essa parte do Evangelho ilustra muito bem essa condição do companheiro mudo. O próprio Jesus foi
busca de alguém que estava doente e que não conhecia dos seus poderes. No livro Céu e Inferno, que estudamos muito ano passado, e comemorou o aniversário, foi 2015, ano passado, e ele foi lançado em 1865. Nós temos o Testemunho dos Espíritos. Allan Kardec, pesquisamos milhares de médiuns, e mais a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mais as suas viagens que ele fazia por volta da França, da Bélgica. E esse livro, ele seleciona o testemunho daqueles que viviam, morreram e voltam para contar como é que foi a vida, a causa da morte, como eles se encontram na vida do mundo espiritual. De certa maneira, que nós podemos até calcular nosso próximo endereço. Qual o seu endereço hoje? Daqui a alguns anos, né? Quando for separar o corpo espiritual do corpo carnal, qual vai ser o teu endereço? Como é que dá para saber isso? Tem uma ideia, pelo menos, do bairro que vai, do país que vai. Porque não existem dois casos absolutamente iguais, mas é por grupo de semelhança. Do saber, da moral. Então, ele estuda centenas e separa pelos grupos. E hoje nós vamos estudar um caso que não foi estudado no ano passado, um dos pouquíssimos casos que não foi estudado no ano passado. Até aconteceu assim, em virtude da correria do dia. Que hoje é 19 de fevereiro, minha mãe está completando 80 anos. E aí, uma companheira muda, né, do nosso estudo, ela falou: não, se eu marcar jantar aqui em São Paulo, com o seu irmão, você não vai fazer a palestra e não vai fazer a reunião mediúnica. Eu não quero estragar o trabalho que você tem lá, com os espíritos. Não, vamos marcar um almoço. Eu falei: bom, vai ser aquela corrida, sobe para São Paulo, almoça, desce correndo. Mais outros compromissos que tinha, né? Aí eu pensei assim: como é que eu vou conseguir ilustrar essa questão que eu vi lá em Jesus? Falei: o livro do Céu e do Inferno é o mais fácil de falar para mim, porque ele é cheio de fatos, e as pessoas gostam de fatos. Quando começa a falar muito de filosofia, explicar logística, fica todo mundo dormindo, assobiando. Quando pega o fato, o pessoal já fica ligado, fala do fato, né? Aí eu peguei o livro e falei: puxa, de todos os casos de suicídio, só não falei desse aqui. Já fui pensando em buscar um suicídio. Porque se a questão é de alguém que está sofrendo e que não sabe que pode ser auxiliado, uma certeza de quem sofre, um dos maiores sofrimentos é o suicida. Tudo existe atenuante e agravante. Mas de modo geral, né, pelo que nós estudamos, todo suicida, a partir do ato que ele provoca de tirar a vida do corpo, ele jamais encontra o que ele queria, ele vai passar de novo pela mesma prova que ele está fugindo, e ele vai sofrer mais do que sofria. Todos. Aí tem as agravantes, isso, as atenuantes, mas nenhum vai sofrer para sempre. E vai sofrer, ele mesmo determina quanto tempo ele sofre. É até ele compreender que ele fez um erro absurdo. Ele pegou o empréstimo dele, que era o corpo carnal, e tirou a vida daquilo. Porque o corpo não era dele, era um empréstimo. E aí ele tem que desejar reparar esse erro. Aí ele está em condições de ser auxiliado, recolhido para tratamento. Certamente tem consequências no corpo espiritual que está deformado de acordo com a causa que lhe deu para tirar a vida do corpo carnal, e que vão ser necessárias uma ou mais vidas carnais para consertar aquilo. E a nossa condição de auxiliá-los é imensa, porque eles recebem o nosso pensamento, as nossas orações, as nossas explicações. E o que eles precisam é mudar o jeito de pensar. Enquanto não mudar o jeito de pensar, enquanto não tiver essa cair na real, eles vão continuar sofrendo.
Então podemos ser úteis para que esses irmãos comecem a ter o alívio e providenciar a reparação do erro. Mas veja o que aconteceu. Era o dia 12 de fevereiro de 1863, em Ávila, uma reunião mediúnica, e houve uma comunicação espontânea, como nós fazemos. Nós rogamos a Deus em nome de Jesus, o auxílio dos bons espíritos, e buscamos auxiliar os espíritos que estão em sofrimento. E aí ficamos aguardando, não ficamos evocando este ou aquele espírito. E os bons espíritos conduzem esses espíritos que estão em sofrimento, os companheiros mudos, conduzem esses espíritos que estão em sofrimento, que são outros companheiros mudos. Tanto um quanto o outro são companheiros mudos. A gente não sabe ao certo o nome, a condição, estão fazendo um trabalho invisível, mas sabemos que estão presentes, que são reais. Eles conduzem através dos médiuns e conversamos, buscando levar o consolo, a esperança, para que ele encontre o caminho da recuperação. Houve então uma comunicação espontânea, e o Espírito escreveu assim: tende piedade de um pobre miserável que sofre há muito tempo de tão cruéis torturas. Ó, o vazio, o espaço, eu caio, acordam. Meu Deus, tive uma vida tão miserável, era um pobre diabo, sofria frequentemente de fome nos meus velhos dias. Foi por isso que me pus a beber e tinha vergonha e desgosto de tudo. Eu queria morrer e me atirei. Oh meu Deus, que momento! Por que, pois, desejar que acabasse quando estava tão próxima do fim? Orai para que eu não veja mais sempre esse vazio abaixo de mim. Vou quebrar-me nessas pedras. A isso vos conjuro, a vós que tendes conhecimento das misérias daqueles que não estão mais nesse mundo, dirijam-me a vós, embora não me conheceis, porque sofro tanto. Porque quer provas? Eu sofro, não é isso bastante? Se tivesse fome, no lugar desse sofrimento mais terrível, mais invisível para vós, não incitaríeis em me aliviar, me dando um pedaço de pão. Eu vos peço, orar por mim. Não posso permanecer por mais tempo. Pedi a um desses felizes que estão aqui, e sabeis quem eu era. Orai por mim. E assinou François Simon Beauvais. Veja que interessante, ele havia se suicidado, porque ficou na miséria, bebeu, não queria mais viver, tinha um desgosto da vida, subiu numa torre e se jogou. Bom, ele já estava consciente que ele estava morto, que ele tinha morrido no corpo carnal, que ele vivia no mundo espiritual, ele mostra isso. Ele continua se vendo caindo, vazio abaixo de mim. Muitos espíritos que cometeram suicídio ainda estão com aquela condição do veneno que tomaram, da queda que provocaram, revivendo aquilo, não conseguiram ainda entrar no domínio daquilo. O fato já ocorreu há meses e há anos, e eles estão com aquela ideia. Como algo, por exemplo, que nos acontece, que nos traz um grande desgosto, aquilo não sai da cabeça. A gente não consegue comer, não consegue dormir, aquilo vem na cabeça, a gente quer se livrar, aquilo vem. Ele ainda estava assim. Ele sabia que eles poderiam ajudá-lo, que aquelas pessoas da reunião mediúnica poderiam orar por ele, e isso lhe traria ajuda. Quantas coisas ele tinha aprendido. Quer dizer, ele cometeu suicídio, mas não parou de aprender. Ele viu que a vida continua. Ele viu que ele fez um erro porque piorou tudo. Ele viu que ele continuava com o problema de ver a queda. Ele sabia que ele podia ser auxiliado pela oração, e sabia que aquelas pessoas poderiam auxiliá-lo. E ele usa aqui uma coisa, foi assim, os espíritos que, os companheiros mundos que fizeram, porque veio os tragos de sangue, nem se eu procurasse, me achasse, caiu dele. Emmanuel falando, você não está sabendo, e eles estão precisando do auxílio. E ele compara aqui,
Olha, se você vê alguém morrendo de fome, você não dá um pão? Não tem compaixão? Eu estou invisível, mas eu preciso também. Não cuidem de mim, olhem por mim. Se você tem compaixão para quem você está vendo com seus olhos, você tem que ter compaixão por aqueles que você também não está vendo, mas sabe que está sofrendo. Quantas lições podemos tirar observando a manifestação do Espírito pelo homem? E essa assinatura? Aí depois que ele fez a sua comunicação, quem fez a comunicação foi o guia do médium. O guia do médium fez pelo médium e fala a respeito desse espírito. E aí o guia do médium fala que ele tinha se suicidado se jogando da Torre François I em 22 de julho de 1857. Isso direto, né? O espírito fez e deu um nome completo. Aí o guia do médium pegou e falou a respeito disso. Olha, vocês têm que orar por ele. Uma parte do problema já foi melhorada, mas ele ainda sofre muito. Vai ser realmente muito de auxílio para vocês, para ele, para vocês. Orem por esse irmão. E disse que foi Torre François, 22 de julho de 1957. Aí o que o grupo fez depois da comunicação? Foi buscar, foi pesquisar. Foram pegar os jornais da cidade do Havre da época e acharam no dia 23 de julho, quer dizer, um dia depois, um artigo que falava assim: ontem, às 4 horas, os que passeavam no cais ficaram dolorosamente impressionados com um horrível acidente. Um homem lançou-se da torre e foi quebrar-se nas pedras. Era um velho puxador de cinga, que suas inclinações à embriaguez levaram ao suicídio. Chama-se François Victor Simon Louvet. Seu corpo foi transportado para a casa de uma de suas filhas, na rua Cordeiro. Tinha a idade de 67 anos. Quer dizer, o espírito assina um nome, o guia do médium dá um detalhe da data, aí eles vão pesquisar nos jornais e encontram a confirmação que existiu aquele suicídio quase 6 anos antes. 6 anos ele estava nesse sofrimento. E Allan Kardec faz uma observação aqui, diz assim: quem que imaginou esse tipo de sofrimento, esse tipo de circunstância? Ninguém. Foi o Espírito que veio testemunhar. Quem que ia imaginar isso? Pegando os textos sagrados, a Torá, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as ideias, as interpretações humanas de céu e inferno, quem que vai imaginar o que acontece com o suicida? O que dizem os homens? A diferença com o Espiritismo: ele não diz nada, o codificador. Não importa o que dizem os homens, não são os homens que estão morrendo. Ele quer saber o que quem se suicidou vem a dizer o que aconteceu com ele. Foi ele que veio. E ele diz o que aconteceu, o que está acontecendo com ele. Então todo esse trabalho foi feito em cima do testemunho dos Espíritos. Ele aprendeu como se sofre e como se é feliz e o que se tem que fazer para sofrer menos e para ser mais feliz, com o testemunho dos próprios Espíritos. Não foi ele imaginando, e nem nenhum homem imaginando ou interpretando as letras sagradas, embora ele busque interpretar as letras que são sagradas e têm seus símbolos. E por falar em símbolo, se terminamos a primeira palestra homenageando a Casa Esperança, né, lembrando a simbologia da lição 73 do Livro da Esperança, no mesmo Livro da Esperança, eu pensei assim: vai ser 19, então 19 de fevereiro, vou pegar o número do dia, lição 19, que vê exatamente esses companheiros mudos, né? Mas nos números nós temos, que não podemos assim se estender, a questão do 6, 7, 8. O 7 é a escala humana, o 6 é a evolução na escala animal. Por isso que vem o 6 na besta do Apocalipse. 6, 6, 6, né? Escala animal. Emmanuel nos diz que nós ainda temos pouca compreensão espiritual para compreender esses símbolos que estão nas letras sagradas. A questão mais evoluída dos humanos, que seria a vida de anjo, seria 8. Então tem o 6, o 7 e o 8.
O 6 para a animalidade. 1, 2, 3. 666. 666. Um número 3 vezes. Lembra? Pedro nega 3 vezes. Jesus confirma 3 vezes. Besta do Apocalipse. 7, a escala humana. 8, a escala de anjo. O número de Jesus seria 888. Porque é o máximo da evolução na escala de anjos. O Espírito puro. O 8 deitado dá infinito. Deus infinito elevado ao infinito. E hoje, dia 19, nós vimos na segunda-feira passada a lição 73 e terminamos. 7 mais 3, 10. Jesus é o 888. Deus é infinito elevado ao infinito. E dissemos que 10 é homenagem aos companheiros mudos, aos espíritos, aos bons espíritos que auxiliam o nosso trabalho. E hoje, novamente, terminamos com 10, porque 19 também é 9 mais 1, 10. Aos bons espíritos que auxiliam os nossos trabalhos. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.